Tem um ditado que diz o seguinte: a ignorância é uma bênção. Você conhece esse ditado? Bom, talvez você conheça, talvez você não conheça. Se não conhece, está conhecendo agora. E a questão é a seguinte: esse ditado nunca foi tão verdadeiro quanto ele está sendo agora para mim. E passará a ser para você também. Perceba, quanto mais conhecimento você adquire, mais estranha lhe parece a existência. Mais você começa a questionar aquilo que te cerca. Mais você começa a não aceitar o que é imposto para você. A começar a questionar realmente. Então quando alguém vem falar para você, não, porque A mais B é igual a C e tal. Quando você é ignorante, quando você não tem conhecimento, você tende a aceitar. E você tende a achar que está tudo bem. Só que quando você começa a despertar para o conhecimento, quando você começa a aplicar a curiosidade para aprender as coisas da vida, em qualquer aspecto, em qualquer sentido que exista, você vai adquirindo essa noção, essa visão de mundo que faz com que você comece a questionar as coisas, comece a questionar se realmente A mais B é igual a C, igual esse cara tá falando. E é essa linha tênue que separa as pessoas manipuláveis das pessoas mais inteligentes que não se deixam levar por papinho furado de gente esperta, certo? E isso é maravilhoso, né? Você fala, pô, mas aonde que a ignorância está sendo uma bênção aí? Não está sendo uma bênção. Só que no longo prazo, adquirindo conhecimento constante, se tornando uma pessoa fora da curva, você que está entrando nessa agora, fique sabendo, você vai concordar comigo cedo ou tarde, a ignorância será uma bênção. Você vai falar assim, pô, às vezes eu queria ser uma pessoa muito idiota e superficial, às vezes eu queria não entender nada do que eu entendo para eu não ter que lidar com essa situação específica. Às vezes vai acontecer uma situação específica e você vai falar, putz, olha que esse é o mal das pessoas inteligentes, elas não gostam de micromanagement. O que é o micromanagement? É ficar microgerenciando pequeninas situaçõezinhas que não vão gerar resultados exponenciais, que vão gerar somente desgaste. Por exemplo, uma discussão em casa sobre quem vai lavar a louça. Essa é uma discussão rasa demais, é uma coisa que a louça vai ter que ser lavada inevitavelmente, seja por mim ou seja por você. Então, nós temos que chegar num acordo logo. Afinal, ficarmos fazendo esse micromanagement dessa situação gerará desgaste intelectual. Então esse é um exemplo bem imbecil que eu estou te dando aqui para você entender ilustradamente que nesse ponto às vezes a ignorância é uma bênção. Aí você vai falar, mas como que se aplicaria nessa situação? Simples, você não questiona, você não entra num debate, você só aceita porque dói menos e é isso, e vamos que vamos. E na verdade esse é o verdadeiro ato estoico de superioridade. É o cara que ele não debate com coisas que já aconteceram. Ele não debate e não insiste com coisas ou pessoas que são inferiores a ele intelectualmente. Ou seja, você não desce no nível do imbecil para discutir com o imbecil. Você permanece no seu nível, porque o imbecil ele vai fazer de tudo para tirar você do seu nível e colocar você no dele e vencer pelo nível de ignorância mais elevado do que o seu, todas as vezes. Então você, enquanto uma pessoa inteligente, precisa saber gerenciar isso e precisa entender que a curiosidade despertará para o conhecimento e que esse conhecimento tenderá a ser maravilhoso, mas vira e mexe também tenderá a ser uma coisa chata, uma coisa horrível. Você vai preferir ser ignorante. Por exemplo, até então, todo mundo do Brasil não dava a mínima para a política. Os assuntos políticos não eram inflamados como hoje são. Justamente por causa das redes sociais e a disseminação vasta e rápida das informações que ocorrem no backstage, né, do background do governo. E a gente acaba ficando mais informatizado, mais politizado, digamos assim, e isso faz com que nós comecemos a discernir melhor a situação, às vezes não, né? Aqueles que são mais ignorantes tenderão a não discernir nada e vão aceitar que dói menos, e nesse ponto, às vezes, a ignorância tenderá a ser uma bênção.
porque aí você não perde seu tempo com isso, você só aceita e vai e taca o pau na máquina e faz o que tem que ser feito. Então, percebe? Você, enquanto uma pessoa inteligente, vai precisar dosar isso. Vai precisar aprender a tratar a coisa como se você fosse um ignorante, ainda que você não seja, mas ainda com essa sapiência de fazer isso, você não estará isento ou isenta. Você nunca estará livre das amarras de saber o que está acontecendo com mais noção, com mais questionamento. Você vai questionar as coisas inevitavelmente e você vai se frustrar muitas vezes. Na maioria delas, você vai se frustrar com a resposta que você vai obter, porque você é uma pessoa questionadora e isso faz com que você fuce todos os lados das moedas. Então você tem uma visão muito mais ampla, que é essa visão que eu sempre falo para vocês nos meus vídeos. Então, perceba, é importante adquirir conhecimento? Você vai deixar de ficar inteligente, de ficar diferenciado, diferenciada, de estudar, de aprender por causa disso? Não. Mas você tem que aprender a lidar com as situações. Essa é a vida, é a montanha-russa da vida, faz parte do jogo, faz parte da brincadeira ser assim. Então você precisa lidar com isso e saber que às vezes a ignorância será uma bênção, é nada mais, nada menos do que colocar um equilíbrio nessa situação. A coisa fica meio balanceada, né? Porque você sabe quando você deve agir, quando você não deve agir, quando você deve entrar no micromanaging, numa treta de micromanaging, por exemplo. Quando você deve ficar na sua e deixar pra lá e fingir ignorância, certo? Então é importante você pensar sobre isso, é importante você desenvolver a sua curiosidade, sua habilidade de ter esse poder de discernimento. Muitas pessoas não têm esse poder de discernimento porque logo não têm conhecimento suficiente para, e acabam aceitando o que dói menos e vivem uma vida naquele jeito que eu falo sempre para vocês, que é o seguinte: o controle da sua vida está na sua mão, certo? Ah, não está na minha mão, então está na mão de alguém. O controle nunca fica desligado em cima da mesa. Se não está na sua mão, está na mão de outra pessoa. Você está deixando outra pessoa controlar para você. Tá? Eu martelo muito isso aqui, porque é uma coisa importantíssima. Isso é a viração de chave. É aquilo que fará você ser diferente ou manterá você nessa vida sendo arrastado para sempre, até você morrer. Então, quanto antes você despertar para saber onde é que está o seu controle, antes você poderá agir e poderá aprimorar o seu conhecimento com o conteúdo desse vídeo aqui mesmo, que é essa questão de você ser uma pessoa que entende a linha tênue e que sabe quando aplicar que a ignorância deve ser uma bênção ou não, e assim sucessivamente, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo, espero que você tenha gostado desse aqui, tamo junto, até mais.